Toda terça-feira nós conversamos sobre segurança pública com o procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual do Rio, Marcelo Rocha Monteiro. Doutor Marcelo, tudo bem? Como vai? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Hoje a gente escolheu um assunto aqui que pode parecer meio técnico, né? Mas tem a ver com a nossa criminalidade do dia a dia. São as penas alternativas, né? Modalidades que são aplicadas aí pelo juiz em relação a alguns condenados e também aqueles que são julgados pela justiça, né? E acabam não indo parar na prisão. Acabam recebendo uma pena alternativa à prisão. Esse modelo está consolidado no Brasil? Tem benefícios? Ou o senhor vê isso como uma estratégia aí para o esvaziamento das cadeias e também, consequentemente, para uma alegação do governo de não ampliar o número de penitenciárias no país? Pois é, o objetivo da pena é o que a gente chama de prevenção geral e prevenção especial, né? Então, a prevenção especial se dá com a segregação daquele sujeito, né? Aquele sujeito é retirado por um período da sociedade e, com isso, ele não vai poder cometer outros crimes, né? Ninguém nunca teve um carro roubado por um sujeito que estava dentro de uma cela, numa penitenciária. E a prevenção geral é porque essa situação que o indivíduo está passando, privado de liberdade, né, numa penitenciária, vai fazer com que outros que pensam em cometer crimes pensem duas vezes, né, porque sabem que o resultado pode não ser ruim, pode não ser bom para eles. Quando você abre mão da pena privativa de liberdade e troca por cesta básica, pagamento de multa, às vezes em valores irrisórios, prestação de serviços à comunidade, né? Esse tipo de pena não tem o mesmo efeito de intimidação, né? Eu vou relatar rapidamente um caso muito triste que eu tive, em que um sujeito ameaçava o ex-namorado, que havia rompido o relacionamento com ele, ameaçava de morte. Ele ligava para a casa do rapaz, que morava com os pais, né? Os pais não sabiam, aparentemente, que ele era homossexual, e ele dizia, esse sujeito, que não valia nada, né? O rapaz era um sujeito muito bom, muito decente, e o namorado, o ex-namorado, não valia nada. E não se conformava com o fim do relacionamento, ligava para a casa do sujeito e dizia assim, falava com a mãe dele: eu sou o namorado do seu filho, ele não quer voltar para mim, eu vou matar o seu filho. Eu vou matar o seu filho, eu vou cumprir só 1/6 da pena, vou pegar uns 6 anos, vou cumprir 1 ano e vou ficar livre, né? E a senhora vai perder o seu filho para sempre. A família ficou apavorada, com razão, e fez o que a lei manda fazer, a lei dos juizados especiais criminais, lei 9.099 de 95, e foi a lei que realmente popularizou as penas alternativas no Brasil. Foram no juizado e, para resumir a história, em maio, este cidadão, em razão do crime de ameaça que ele cometeu, o crime do artigo 147, que tem pena de 1 a 6 meses de prisão, ele recebeu uma pena alternativa. Ele teve que doar uma cesta básica, ou 2, ou 5, não lembro exatamente, né? Sabe qual foi o efeito de intimidação que essa pena teve para ele? Nenhum. Em junho, ele foi para a porta da casa do rapaz e o matou a facadas quando ele estava saindo para o trabalho, na frente dos pais, né? Na frente dos 2 senhores que eram os pais do rapaz. Então, a pena tem que intimidar, né? E doar a cesta básica não intimida ninguém. Nós tomamos um caminho oposto, né? Mais ou menos na mesma época em que essas penas básicas eram difundidas no Brasil pela Lei 9.099, que foi em 1995, mais ou menos na mesma época, 2 ou 3 anos antes, a Prefeitura de Nova York implementava uma política oposta, a política da tolerância zero. Cometeu uma infração penal, cometeu um crime, mesmo que seja de pequena gravidade, vai ser preso, né? Mas vai ser preso por 1 mês só, porque a pena é pequena. Então tá bom, então fica preso 1 mês. Ficar preso 1 mês incomoda, o sujeito perde o emprego, provavelmente, né? Vai ser um transtorno para a vida dele. E aí, da próxima vez, ele vai pensar melhor, antes de pichar o muro, destruir o patrimônio público, etc., né? Então, a ideia de que a pequena criminalidade não deve ser objeto de pena de prisão, né,
é equivocada, porque quando o sujeito se vê virtualmente impune, ele escala para um crime maior. Ele passa, como esse exemplo que eu dei, da ameaça para o homicídio, do dano para o furto, do furto para o roubo, do roubo para o latrocínio, né? Ele vai escalando. Provavelmente o assassino daquele médico lá do Guarujá, que a gente comentou semana passada, ele não começou com latrocínio, ele deve ter começado com pequenos furtos, né? O furto é outro exemplo. Você é primário e pratica um furto, a pena é alternativa, né? Ou, dependendo do caso, você nem responde ao processo. Então, é preciso mudar essa mentalidade, porque ela foi adotada, na verdade, como uma maneira de justificar a omissão do Estado na construção de unidades prisionais, né? Essas últimas décadas, a criminalidade brasileira disparou e o número de vagas é o mesmo de 20, 30 anos atrás. No Rio, nós temos um déficit de 20 mil vagas, aproximadamente, né? Porque investir em penitenciária não é simpático, né, politicamente. Então, acabou se adotando a pena alternativa como uma desculpa, né? Existem medidas alternativas que são úteis, como a tornozeleira eletrônica, mas elas devem ser combinadas, né, com uma pena séria, uma pena efetiva, que o sujeito já cumpriu uma parte significativa dela, e aí ele pode ir para um regime aberto, domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Mas se ele nem chega a ser preso, a sensação de impunidade é muito grande, a sensação de que o crime compensa. Agora, doutor Marcelo, eu queria que o senhor falasse mais sobre essa questão do uso da tornozeleira eletrônica, né? A gente vê aí, eu já vi filmes sobre isso, né, na ficção, é claro, mas também referências no noticiário sobre a excelência, né, na aplicação de tornozeleiras eletrônicas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os limites são muito bem definidos, a desobediência àquele limite, né? Se o sujeito que está com a tornozeleira eletrônica ultrapassar aquele limite, em segundos tem lá uma viatura da polícia na porta, né, para verificar o que aconteceu, etc. e tal. Quer dizer, em que medida a tornozeleira eletrônica pode ser um instrumento eficaz, né, de política pública, quando a gente sabe que aqui essa esculhambação generalizada em relação, inclusive, a isso, né? E eu gostaria também que o senhor comentasse, aproveitando, não sei se tem como linkar as duas coisas, mas é assim, essas penas alternativas são decorrentes também da lei que dispensa do cumprimento em regime fechado de qualquer punição abaixo de 4 anos e meio. Eu acho que é esse o limite, 4 anos e 6 meses, 4 anos e qualquer coisa. Abaixo disso, ninguém vai preso, ninguém fica preso para cometer crimes. E aí exatamente isso coincide com o seu comentário, né, sobre como o erro que é não punir com regime fechado os chamados crimes menores, pequenos crimes, etc. Queria que o senhor comentasse sobre essas questões. São duas coisas aí, né? Primeiro, a questão da tornozeleira eletrônica, a monitoração eletrônica, ela pode ser eficiente desde que tenha, obviamente, alguém monitorando, né? Porque se você deixa lá o sujeito com a tornozeleira e não tem ninguém tomando conta, né? Você tem falhas, não tem equipe se revezando 24 horas por dia, aí não adianta nada, né? Nós temos vários exemplos ao longo de décadas, né, de como isso se dá no Brasil, antes da tornozeleira. Por exemplo, nós temos o sursi. O sursi é a suspensão condicional da pena. O sujeito é condenado a uma pena pequena, né, e vai, entre aspas, cumprir a pena em liberdade. A pena vai ser suspensa, mas a suspensão, diz a lei, é condicional, né? A suspensão está vinculada ao cumprimento de determinadas condições. Não frequentar determinados lugares, não se aproximar de determinadas pessoas, né? Quando você vê o sistema americano, né, eles chamam isso a gente chama de sursi, eles chamam de probation. Aí você vê até nos filmes, né, o oficial de probation, que vai na casa do sujeito, não precisa nem autorização para entrar na casa dele. E vai lá todo mês e fiscaliza. O que é isso? Está bebendo? Está frequentando? Está trabalhando? Está trabalhando em quê? O que você está fazendo? Tem arma em casa? Está mexendo com droga? Tudo. Aqui não tem virtualmente fiscalização nenhuma. Então a gente brinca que o sujeito foi absolvido por sursi, né? Quer dizer, ele foi condenado,
mas essa condenação vale tanto quanto uma absolvição. Por quê? Porque ninguém fiscaliza essas condições, né? Suspensão condicional do processo, que foi criada depois, mesma coisa, né? Ninguém fiscaliza se as condições estão sendo cumpridas. Então, a tornozeleira eletrônica, ela funciona se tiver fiscalização, né? Se tiver efetiva monitoração. Se não, se cair nessa esculhambação, né, para usar aí a palavra que você apropriadamente usou, não adianta nada, né? E a outra coisa são o limite é de 4 anos, você mencionou ali, né? Pena regime aberto, né? Se o sujeito for condenado a 4 anos ou menos, né? A pena é cumprida em regime aberto. O regime aberto também foi completamente desmoralizado, porque regime aberto seria um instituto, uma espécie de penitenciária, né? Que a lei chama de casa do albergado. Ela não tem forma de penitenciária, não tem cela, não tem grades, mas tem quartos, né? Um albergue, né? E o sujeito teria que toda noite se recolher a esse lugar, dormir lá e tal. Não existe isso, né? Tem meia dúzia no país inteiro. Então, o que a jurisprudência, o que os nossos tribunais fizeram? Transformaram o regime aberto no que eles chamam de PAD, P-A-D, prisão, albergue domiciliar, que é um nome bonitinho para dizer que o sujeito vai para a casa dele mesmo, né? Vai para casa, ninguém fiscaliza, ninguém monitora. Imagina, se até com tornozeleira eletrônica a monitoração é deficiente, imagina esse que nem tornozeleira tem. Tá? Vai para casa. Tá? Isso aconteceu, não sei se vocês lembram, a um determinado momento com o goleiro Bruno. Ele cumpriu a pena lá no aberto, depois no semiaberto, depois foi para casa. Tá? Não está mais cumprindo pena? Tá sim, está cumprido em regime aberto. Não está cumprindo coisa nenhuma, né? Você chamar isso de cumprimento de pena é uma licença poética, né? Digamos assim. O sujeito vai embora para casa, faz o que quiser, né? Faz o que quiser e não tem nenhum tipo de fiscalização, né? Grande parte desses indivíduos vai se aproveitar dessa liberdade, que na prática é quase absoluta, né, para cometer novos delitos. Né? Então, eu acho que é preciso repensar, né, essa questão das penas alternativas, da prisão domiciliar, e reconhecer que é importante prender, é importante segregar o sujeito da sociedade de forma efetiva, né, pelo tempo que a sentença determinar. Porque isso vai fazer com que ele e os outros pensem 2 vezes antes de delinquir. Bem, eu queria agradecer ao procurador Marcelo Rocha Monteiro, procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da UERJ, que está todas as terças-feiras conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Marcelo. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima. Rede Bandeirantes de Rádio.